Então vamos começar nossas orações. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, espírito encarnado, tendo a oportunidade de provar a existência do Senhor nesse momento. Nós estamos aqui tendo uma grande prova que nós possamos vencer. Com fé em Deus, Jesus, nosso irmão maior, nós possamos vencer a batalha da vida. Quer dizer, as provações que temos que passar. Com muita fé nós vamos vencer. Então, agradecendo por o dia de hoje que já vencemos e por a noite que nós vamos vencer. A grande bênção da noite, onde muitos podem descansar o corpo da alma e o corpo do espírito. Vai quebrar isso aí, menino. Mas, principalmente o corpo material que precisa de descanso. Porque sabemos nós que, principalmente os bons espíritos, não precisam de descanso de corpo, igual nós aqui. Mas um dia nós chegaremos lá, onde nós temos a chance de fazer mais a serviço do bem. Porque aqui nós estamos a serviço do bem. Também aqueles irmãos que vieram desencarnados, que vieram receber algum tipo de bênção, queremos dizer que estamos aqui prontos para ajudar no que nós possamos ajudar. Que todos nós, quando sair daqui, recebemos nossas bênçãos, tanto nós encarnados como também os desencarnados. Que a paz de Deus esteja com todos, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então hoje nós estamos, mais uma vez, o livro de Joana de Ângeles, nós estamos na sexta parte, maturidade psicológica, capítulo 23. Vamos terminar o problema do espaço e vamos já para a identidade, eu acho que é isso, né? Os dois estamos. Então, aí está, sexta parte. Problema do espaço é a conquista da identidade. Maturidade psicológica, sexta parte, conquista da identidade. Esse quadro aí foi que nós vimos o último, né, na semana passada. Não participa o vídeo não sujo, não. O problema da identidade, né? Das personalidades que a gente assume, das faces, né, que a gente exibe no cotidiano. Cada lugar a gente é uma pessoa. Dentro da casa espírita nós falamos mansinho, em casa a gente fala mais agressivo, na rua a gente reage de forma diferente. E ela disse que isso aí tudo são influências, né, que a gente recebe do exterior, e a gente absorve e nos transforma, né, fazendo isso, representando esses papéis. E que isso ainda não é nós, a gente está fingindo ser o que não é. E aí isso também causa alguns desequilíbrios, alguns problemas, né? Esse artificialismo todo. Então, foi mais ou menos nisso que nós paramos, que nós vimos na semana passada. Vamos para frente, o senhor quer comentar alguma coisa aí, seu Maurício? Só esse último parágrafo, então, eu acho interessante aí quando fala assim, cada criatura é a soma das próprias experiências culturais, sociais, intelectuais, morais e religiosas. Quer dizer, nós vamos nos formando, né? Nós já viemos nos formando de milênios e milênios e milênios e vamos continuar a nos formando. Quer dizer, o Maurício de hoje, daqui 10 mil anos, não é o mesmo, né? Porque ele já adquiriu tantas experiências culturais, sociais, intelectuais, morais, religiosas. Daqui 1000 anos, eu vou ser bem diferente do que eu sou hoje, porque eu não sou um outro já.
Quer dizer, a gente vai se formando, embora a individualidade seja a mesma individualidade, mas com o crescimento, com a soma das experiências, a gente vai mudando, né? Não é o mesminho mais. Inclusive, até assim, só pensava até a questão dessa encarnação mesmo. É, nos lembrar do que nós pensávamos, sentimos quando nós tínhamos 20 anos, nós aqui, a nossa idade não é muito diferente, cada um de nós aqui, eu e Francisca com 69, vocês com 67, por aí assim, né? Então, nós estamos bem próximos, assim. Se nós for comparar nós mesmos, Maurício da agora com Maurício que quando tinha 20 anos, o Odilon de hoje, o Odilon quando tinha 20 anos, o Francisco de hoje, quando o Francisco de 20 anos, o Barça de hoje com o Barça de 20 anos. Não é só o físico que mudou, não, né? O físico mudou muito, mas a parte pensante, né, intelectual, tudo mudou bastante também. Então, nós somos bem diferentes, tanto no sentido da nossa forma física, como na nossa forma moral, espiritual e tudo mais. A gente também teve uma mudança grande já. O senhor fala uma coisa que nos remete a uma questão, né, mais um pouco maior, né? Se eu, Odilon, hoje, 67 anos, né? Só a soma de tudo isso aí. E eu me vejo assim muito diferente do que eu era quando adolescente, jovem e tudo mais. Imagine se as tantas e tantas vidas, né? Tantas e tantas reencarnações, né? Quando eu tiver essa visão e eu me comparar com eu mesmo, né? Do passado. Agora eu comparo com eu do passado, mas dessa existência. Tendo uma visão mais ampliada, que nós não temos a capacidade, nem podemos ter, porque o nosso cérebro não suportaria, a gente tem muita coisa, né, armazenada aqui. E olha que a caminhada ainda é pequena, tem muito chão pela frente. É por isso que eu disse que tem a idade da alma, sabe? Não, Tem a gente não pode exigir de certas pessoas muita coisa, porque às vezes a alma é meio nova ainda e eles não conseguem entender as coisas, sabe? Não aceita. Vem que eles entendem, mas não aceita, porque a alma não está bem madura assim, sabe? Então, vamos se comparar assim, a alma de Chico Xavier e a alma de Massa está muito diferente, sabe? A alma dele está às vezes muitos milênios na frente, então a gente não pode exigir de outro ainda que tá, você vê que não está entendendo, não entende ou não quer entender nada, às vezes também por causa da idade da alma, né? A alma é bem nova ainda, né? Então, vamos para frente, né? Vamos para frente que é melhor, né? a nossa identidade ainda é está muito além daquilo que a gente pode imaginar. Vamos para frente? Hoje, 23 de fevereiro, é aqui o nosso quadro. Seu Maurício. Vai ser no variado caleidoscópio das individualidades, surge o grupo social das afinidades e interesses das aspirações e trocas da convivência compartilhada. Os destaques são aquelas de temperamento mais vigoroso de que o grupo necessita na condição de líderes naturais, de expressões mais elevadas, que servem de meta para os que se encontram na retaguarda. Nenhum contrassenso ou prejuízo em tal exceção. A generalidade é o resultado dos biótipos de nível equivalente, sem que sejam pessoas iguais, que não as existem bem com uma boa média de realizações semelhantes.
em razão do processo reencarnatório, alguns indivíduos começam a existência física sob injunções conflitantes que devem enfrentar sem fugir aos objetivos que a vida a todos destina. Como cada um é a sua realidade, ninguém melhor ou pior face a sua tipologia. Então, aqui nesse começando do final para o começo, aí fala que cada um é sua realidade. Então, cada um tem a sua realidade. E nós não podemos dizer que é pior ou que é melhor ou que é pior, né? Porque de acordo com a sua capacidade, né? Então, cada um é um universo, né? Nós somos aquilo que nós conseguimos crescer. Como diz lá no anterior, que se nós somos a soma daquilo que nós adquirimos, né, no aspecto religioso, científico, intelectual, moral, comportamental, social, nós somos o produto, né, a soma de tudo isso, na verdade, a soma de tudo, que nós conquistamos. Nós somos ser. Aí nós somos um ser. Aí por isso que fala, ninguém melhor ou pior. Faça a tipologia, cada um tem um tipo. E é que ele fala aqui no grupo, né? Fala que no grupo. Então, nós aqui falamos que a genialidade é o resultado dos tipos, dos biótipos de nível equivalente. Então, nós aqui vivemos nossos grupos, nós somos, assim, aproximadamente equivalentes, né? Então, por exemplo, a população da Terra, com exceção de alguns missionários que vieram como grande missão, tirando esses, o restante tem pouca diferença, né? Nós somos, de alguma forma, bem próximo, né? Bem parecido, bem semelhante, com evolução bem próxima, né? Então, ninguém aqui é tão distante um do outro, assim, nós não podemos falar assim, nós, fulano de tal, é muito menos evoluído que eu. Não, é bem próximo. Então, mesmo nós tendo a capacidade de entender tal coisa e o outro não tendo, nós estamos próximos. Se nós entendemos hoje alguma coisa, o outro, daqui anos ou na próxima encarnação, consegue também entender, ou que o outro entende, nós não entendemos, mas nas próximas encarnações já vamos entender, que estamos mais ou menos próximos, sendo na mesma escola, né? Todo mundo, talvez numa série só. Então, nós somos todos de quinto ano. Todos nós estamos no quinto ano. Mas dentro do quinto ano, não tem aqueles que conseguem superar mais, né? Conseguem entender mais, tirar notas melhores, né? Aqueles outros que tiram notas piores, e tem aqueles que reprovam. Então, aqui, o que está acontecendo conosco? Estamos todos aqui na Terra. Estamos todos no quinto ano. Aí, estamos trabalhando para a nossa evolução. Muitos de nós vamos evoluir e vamos passar para o sexto ano. E muitos não conseguirão passar para o sexto ano. Terão que continuar no quinto ano. Aí que nós já falamos muito da questão da possibilidade do que ensinam aí do próximo passo do planeta, né? Então, o planeta Terra vai ser um mundo do sexto ano, na analogia que eu estou fazendo. O planeta Terra vai ser um planeta de sexto ano. E aqueles que não puderem fazer o sexto ano, então, vão ter que ir para outra escola de quinto ano, porque não passou para o sexto ano, está no quinto ainda, aí vão para outro planeta que tem o quinto ano. Acho que a analogia é mais ou menos assim. Então,
nós somos todos, assim, aproximadamente iguais, poucas diferenças, né? Então, alguns estão trabalhando melhor, da mesma forma de uma sala de aula. Todos estão no mesmo ano, mesma série, mesmo ano, mas alguns levam mais a sério e conseguem passar com boas notas, com boa vontade, trabalham com afinco, enquanto alguns não trabalham, não buscam, né, aprimorar, não prestam atenção no que o professor fala, não estudam em casa, ao passo que outros estudam. Então, uns passam e outros ficam, né? Então, é aí que fala, né, que os destaques são aqueles de temperamentos mais vigorosos do que o grupo necessita. Então, aqui nós somos um grupo de planetário. Mas nem todo mundo é igual dentro do mesmo grupo, embora é de um nível bem próximo um do outro. É isto. É isso. Então, ela começa dizendo que nós só nos unimos, né, pelas afinidades e interesse. Essa é uma das motivações, né, que nos aproximam uns dos outros, as aspirações, as trocas e convivência compartilhada. Ela diz variado caleidoscópio. Até investiguei aqui na internet, caleidoscópio, aquela uma pedrinha ou alguma uma imagem assim de vidro, né, de sangue, assim, que bota a luz e ela reflete várias imagens, né, vai distorcendo, imagens de várias coloração e tudo mais, então uma variedade enorme. Então é para dizer que nossa variedade é infinita, né, de individualidades que nós convivemos. Cada um de nós é único, mas temos assim uma convivência com muitos. E daí a gente fala, ela fala aqui que a gente faz pelos interesses, né, pelas afinidades, mas lá no finalzinho ela diz que as afinidades também não é só ela, né? Também a gente é chamado a se unir por pessoas que às vezes já não têm afinidades, né? Ela faz injunções conflitantes, que é nas reencarnações, né? Às vezes vem pessoas na nossa convivência, na nossa família, e nós não temos tanta afinidade assim, né? Daí vem os conflitos. Tudo isso é para a gente trabalhar e se melhorar e aprender e desenvolver, cada um com as suas realidades. E uma outra coisa que também que ela disse que o São Maurício reafirmou aí também, é que todos nós estamos mais ou menos no mesmo nível, né? Se a gente tiver aquela pessoa extremamente complicada, né, nas atuações, né, que comete muitos crimes e tudo mais, nós estamos mais ou menos na faixa dele. E aquele que está também, a nossos olhos parece uma pessoa santa, né, cheia de qualidades e virtudes, também nós estamos mais ou menos na faixa deles, né? Nós não estamos muito distante um do outro aqui não, né? Cada um é a sua realidade, ninguém é melhor ou pior, faça a sua tipologia. É o planeta de prova e expiações, onde todos que estão aqui, né, pertencem a essa faixa vibratória. Comentários? Marçanou, Francisca, seu Maurício mesmo? Não, tá bom. É ótimo. Então vamos para o próximo. Por que ele não quer ir aqui? Assim. Existem os mais e os menos dotados, com maior ou menor soma de títulos de valores. Porém, nenhum sem os equipamentos hábeis para o crescimento, para alcançar o ideal desafiador que luz à frente.
É um dever emocional assumir a sua identidade, conhecer-se e deixar-se conhecer. Certamente não nos referimos à necessidade do indivíduo viver em suas deficiências, impondo-as ao grupo social no que se encontra. Porém, não escamotear os próprios limites e anseios ainda não logrados, mantendo falsas posturas de sustentação impossível. É o compromisso existencial que leva a um equilibrado amadurecimento emocional. Afinal, todos os indivíduos se encontram na Terra em processo de evolução. Conseguida uma etapa, outra se lhe apresenta como o próximo passo. A satisfação, a parada no patamar conquistado leva ao tédio, ao cansaço da vida. Começando pelo final, né? Ninguém pode parar. Parou, a gente cria problema para nós mesmos. Leva ao tédio e ao cansaço da vida. Às vezes, alguns livros que a gente lê, traz exemplos disso aí, né? A pessoa que às vezes está estacionado, né? Mesmo no plano espiritual, durante o momento que nós estamos na erraticidade, a gente às vezes mostra, né, alguns espíritos que estão nesse tédio, né? Estão cansados de ficar, né, no ódio, no rancor, na animosidade, cansam disso aí. Nós também, né? Aqui na Terra também. A gente precisa de movimento, precisa de avançar. É um dever, mas é um dever que nos chama, né, também, né? Nos convida o tempo todo a essa caminhada, né? Nós não conseguimos permanecer estacionários. Então, e ela lembra que é o dever da gente buscar essa identidade, né? E se a gente pensar, né, sempre nós já falamos isso, repetindo isso algumas vezes nesse capítulo, né? E nós somos fingidores, nós o tempo todo estamos fingindo posturas e personagens, né? Mas uma hora a gente tem que assumir o que nós somos, todos nós. É isso. Como nós viemos falando antes, né? Existem os mais e os menos dotados, com maior ou menor soma de títulos, né? De valores. Aí, o mais importante que fala que não tem nenhum sem os equipamentos hábeis para o crescimento. Que se Deus tivesse deixado alguns dos seus filhos sem equipamento do crescimento, então ele estaria dando preferência a alguns. Ou seja, ele mandou todo mundo para a roça, mas para todo mundo deu enxada, para carpir. Ou seja, todos nós temos nossos instrumentos de evolução, dado a mesma coisa. Ou seja, a mesma capacidade de adquirir a fé que o Francisco de Assis ganhou de Deus, nós ganhamos. Só porque ele já conquistou, e quando ele veio à Terra, ele já tinha conquistado, já tinha trabalhado muito e já tinha adquirido essa capacidade de ter essa fé muito grande. A mesma condição do trabalho que Deus deu para o Chico Xavier, também nos deu. Só porque ele já havia caminhado mais antes de nós. Ele já caminhou, já conquistou, e nesta encarnação, que ele nasceu agora no século XX, né? Ele já nasceu com muito mais preparo que nós nascemos. Ele já tinha trabalhado mais, já tinha conquistado já, com a enxadinha dele que Deus deu, ele já tinha capinado muito mais do que a gente capinou. Por isso a gente está mais atrasado. Mas, certamente, todos nós temos essa capacidade. E aqui fala que é um dever emocional, né, assumir a sua identidade. Então, nós temos esse dever de assumir a nossa identidade.
de conhecer-se e deixar que sejamos conhecidos também. E no final, que ele fala, né, que aqui fala, afinal, todos os indivíduos se encontram na Terra em processo de evolução, todos, sem tirar nenhum dos indivíduos que estão no processo de evolução, inclusive os animais, né? Às vezes não percebe muito, mas os próprios animais também, os vegetais, nós sabemos que tudo na criação de Deus tem progresso, né? Então, está tudo caminhando a evolução. Então, todos nós estamos nessa caminhada. E como o Odilon já tinha falado aqui antes, no final, ele conclui e fala que quando a gente consegue uma etapa, não para, porque outra etapa apresenta como próximo passo. Então, ninguém pode parar, né? Então, não para. Igual quando a gente tem pessoas que falam assim, eu vou morrer, quando eu morrer, eu vou descansar. E nós sabemos que não é bem assim. Porque o espírito, principalmente o espírito que já está mais alerta um pouquinho, que já abriu os olhos, ele não pensa em descansar, ele pensa em continuar trabalhando, né? Então, lá em nosso lar mostra, né, aquelas múmias, tem muitos locais lá no hospital, no Ministério do Auxílio, que tinha muitos espíritos mumificados, o seu corpo espiritual mumificado. Aí, quando é Luiz questionando, né, perguntando, eu ensino para ele que aqueles espíritos são aqueles que esperavam descanso eterno. Então, eles trabalharam, fizeram alguma coisa na Terra, mas estavam esperando descanso eterno. Então, foram com o objetivo de descansar. Estavam descansando, mas de forma sentindo, embora o corpo espiritual estava mumificado, mas espiritualmente, né, o ser dele estava em chama de sofrimento, de dores, de dificuldades ali, porque, como ele pensou, o programa dele foi só esse descansar, aí ele estava descansando ali. Então, a gente tem que ter cuidado quando nós pensamos em descansar. Então, nós somos seres que não podemos pensar que vamos descansar para trabalhar ou parar de aprender, né? Porque nós estudamos hoje aqui, estamos aqui nessa reunião de hoje, esse é um estudo, né? Nós estamos fazendo. Aí, quando nós chegarmos no plano espiritual, nós precisamos continuar estudando, porque não podemos parar. Então, a vida, porque Deus nos criou para o progresso, então o progresso é sempre passo a etapa, tem outro passo que vai chegar à frente para a gente caminhar. Então, caminhando sempre. É isto. Mais alguém? Próximo. Esse é seu? Acho que é eu mesmo, isso. Aventurar-se no bom sentido e profundo, no bom e profundo sentido da palavra, é a estimulação de valores. Estimulação de valores. Revelação dos conteúdos íntimos, proposta de experiência nova. Então, aventurar-se é buscar caminhar no nosso crescimento espiritual com novos valores, novos conteúdos de experiência e nova vivência. A ansiedade e a incerteza decorrentes do tentame fazem parte dos projetos de futura estabilidade psicológica, do armazenamento dos dados que cooperam para uma vida estável, realizadora e feliz. Aqui, quando falo de ansiedade, não é ansiedade doença, né? É ansiedade aquela busca, né? Então, existe ansiedade que é a enfermidade, que é patologia, e tem ansiedade que é boa,
Então, quando nós vamos fazer uma palestra, a gente fica um pouco ansioso do que a gente vai falar ali, a gente fica ansioso para conseguir alguma coisa nova. Então, essa ansiedade e essa incerteza fazem parte do projeto de futura estabilidade. Então, faz parte, né? Os insucessos e preocupações durante a empresa tornam-se inevitáveis. Quando falam em sucessos e preocupações durante a empresa significa durante aquele tentame, aquela luta, aquele trabalho, né? Tornam-se inevitáveis e são eles que dão a verdadeira dimensão do que significa lutar, competir, estar vivo, ter uma identidade, sustentar. Então, insucessos acontecem. Então, a gente não vai ser só acertar em tudo. Então, eu quero fazer um trabalho, inclusive nas encarnações, todas nossas, nós propomos muita coisa e não temos sucesso em tudo. Nós temos alguns sucessos, aí ela fala das preocupações, né? Mas tudo isso faz parte, né? São inevitáveis, porque para o nosso crescimento, nossa caminhada, vai precisar dessas lutas mesmo. Ele fala que é a verdadeira dimensão do que significa lutar, competir, estar vivo. Desse modo, o indivíduo tem o dever de enfrentar-se, de descobrir qual é a sua identidade e, acima de tudo, aceitar-se. Então, a gente precisa enfrentar a si mesmo. Quando fala o dever de enfrentar-se, é o dever de enfrentar a si mesmo, buscar corrigir os nossos defeitos, né? Enfrentar os monstros que nos devoram, que é o nosso egoísmo, nossa inveja, nosso ciúme, é a luta contra nós. Que quando Jesus fala para nós derrotarmos o inimigo, que Jesus, no Evangelho fala de derrotar o inimigo, a derrota do inimigo que Deus fala, não é ir lá e partir para cima do outro. Mas o inimigo que a gente tem que derrotar é o inimigo que tem em nós, né? Que é o orgulho, a inveja, o ciúme, as maldades. São esses vícios devoradores que nós temos a missão de derrotá-los. Ou seja, a luta contra nós mesmos. A aceitação, aí fala de aceitar a identidade, a sua identidade, descobrir qual é a sua identidade e, acima de tudo, aceitar-se, né? Fala que a aceitação faz parte do amadurecimento íntimo, no qual os inestimáveis bens da vida assomam a consciência que passa a utilizá-los com sabedoria, engrandecendo-se na razão direta que os multiplica. O que é aceitação? Aceitação seria se aceitar a gente continuar nos mesmos erros? Não. Aceitar é nos aceitar. Mas nós temos que lutar contra as nossas imperfeições. Porque a imperfeição, ela não é o que eu sou, né? A nossa maldade, eu não posso dizer que eu sou mal, eu sou violento, não, eu estou violento, eu estou mal. Porque não é uma coisa que vai continuar sempre. Ela é momentânea. E se eu estou mal, se eu estou violento, então eu preciso de trabalhar a questão da minha maldade e trabalhar a minha docilidade, né? Então, ir derrotando, me aceitar nesse todo, mas com a luta de mudar-se, né? A sociedade, a aceitação faz parte do amadurecimento íntimo, no qual os inestimáveis bens da vida assomam a consciência, que passa a utilizá-los com sabedoria, engrandecendo-se na razão direta que os multiplica. A sociedade é constituída por pessoas de gostos e ideais diferentes. Então, a sociedade não compõe-se de pessoas mais ou menos.
ela compõe de pessoas com nível de evolução muito próximos, mas com gostos e ideias diferentes, né? Todos nós somos diferentes. Inclusive, nós já observamos isso, né? Que nós temos 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Não acho duas pessoas iguais, 100% iguais, nem no físico, mas principalmente no ato de pensar, de ser, de sentir. São todos feitos de forma diferente. Os gostos são diferentes, as ideias são diferentes, os estudos psicológicos são diferentes, mas pode se harmonizar, né? Em favor do todo. Então, nós somos todos diferentes, mas podemos nos harmonizar. Não é querer ser igual. Por isso que fala assim, as pessoas são todas iguais, também não são. As pessoas não são iguais, são diferentes. Das aparentes divergências surge o equilíbrio possível para uma vida saudável em grupo, no qual uns aos outros se ajudam, favorecendo o progresso comunitário. Então, se nós quisermos viver só junto com pessoas que são totalmente iguais, pensam totalmente iguais, não vamos conseguir. Vamos conseguir encontrar pessoas diferentes, mas adaptáveis, né? Que, por exemplo, nós pensamos, nós aqui, nós quatro que estamos aqui encarnados nessa reunião, temos muita coisa semelhante, né? Nós gostamos da doutrina espírita, temos vontade de estudar a doutrina espírita, temos vontade de melhorar-nos, mas a nossa ideologia, a nossa forma de crer são diferentes, todos diferentes. Eu sou diferente do Odilon, do Márcio, da Francisca, e cada um é diferente dos demais, todos são diferentes. Então ninguém é igual. Se a gente, quando for, né, colocar as nossas ideias, a gente percebe que cada um tem uma ideia um pouco diferente, mas mesmo mas diferentes, mas conseguimos conviver muito bem, porque nós podemos nos equilibrar dentro das diferenças. Porque se nós fôssemos tentar viver só com as pessoas que são iguais, não ia encontrar ninguém. Iríamos ficar sozinhos. É isto. Essa ideia, né, que ela traz aqui de aceitar-se é um grande problema, né, que geralmente a gente tem, né? A gente se aceitar. A gente sempre... Ou se a gente é otimista, se vê muito acima daquilo que a gente realmente é, ou se a gente é pessimista, se vê muito, muito para baixo. Autoestima baixa, né? Ou muito acima. A gente não tem dificuldade de se enxergar tal qual nós somos. Então nós não nos aceitamos. A gente tem dificuldade. Às vezes a gente super ou sub. E ela diz que o caminho é se descobrir, né? A gente precisa se descobrir, precisa se enfrentar, precisa se enxergar, olhar nesse espelho da alma e saber o que nós somos. Saber que nós somos diferentes em tudo. Alguém mais? Seu Maurício? Nosso tempo já falta 15 minutos, já avisou aqui, hein? Vem aqui. Então, acho que... mais alguém quer falar ainda? Então, vamos passar para outra parte.